boa tarde a todos vocês, né? O oitavo ano, um prazer imenso estar aí na presença de vocês aí nesse dia, tá? Nessa semana, aí a partir desse momento, tá? Então hoje a gente vai se apresentar, né, pessoal? A gente vai começar os nossos estudos, né? Dentro da possibilidade, né? Se conhecendo cada vez melhor. Onde eu vou me apresentar, vocês vão, né? A gente vai conversando aí durante a aula de hoje, tá bom? Pessoal, para começar, vocês são em quantos alunos? Antes de eu me apresentar, só para eu saber aqui. 18? Uma turma bem tranquila. 18 alunos. Tá. 18 alunos. Beleza. Acho que 18. Tá bom. Beleza, tranquilo. Então tá, pessoal. Então, me apresentando para vocês, né? Meu nome é Manuel. Eu sou professor de História, né? E Sociologia, agora sou História, mas também sou professor de Sociologia no colégio. Integração, né, gente? Sou formado em História, né, desde 2011, trabalho desde 2009 dando aula de História, né? É uma alegria imensa estar aí com vocês nesse momento, tá bom? Espero, né, sinceramente, poder contribuir com vocês aí durante esse isolamento, né, social aí que todos nós estamos passando, muitas vezes sofrendo, né? Às vezes a gente está aí preocupado, será que vai voltar? Será que não vai voltar? E tudo isso, mas o objetivo mesmo, pessoal, é ajudar vocês a passar por esse momento, né? Se tornarem pessoas, e assim como eu também, por que não? Pessoas melhores, pessoas que possam, né, valorizar cada vez mais, né, o conhecimento, a história, né, analisar com melhor qualidade o contexto que a gente está vivendo hoje, tá bom? Então, né, gente, estejam apresentados ao professor de História, né, o novo professor de História, novo mais velho, né, gente? Professor de História aí para vocês, tá bom? Certo? Antes que me perguntem, eu já vou dizendo quantos anos eu tenho. Eu tenho 33 anos, tá, gente? Eu tenho 33, e não tenho filhos, sou casado, mas não tenho filhos, tá bom? Beleza? Então, para vocês saberem o que acontece aí, quem eu sou, né, quem eu deixo de ser aí para vocês, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa organização. Tem alguma dúvida? Detalhe, eu vou ligar o microfone de vocês, caso vocês estejam querendo falar alguma coisa, tá? Ao mic. Ok. Todo mundo pode falar, quem quiser falar, pode falar. Estejam à vontade para nesse momento falarem aí, darem suas considerações, querem perguntar alguma coisa, porque essa primeira aula eu vou precisar bem da participação de vocês, tá, gente? Saber o que a professora terminou, o que a professora não terminou, né? Se é algum capítulo novo, eu preciso trabalhar com vocês, tá bom? Então, por que eu digitei 0? Não sei por que eu digitei 0. Tá? Ok, 0. Sei lá. Foi sem querer o 0 aí, tá bom? Mas é bem importante a gente precisar de vocês. Antes de mais nada, pessoal, eu vou começar a aula de hoje compartilhando uma tela com vocês, tá? Até eu vou explicar uma coisa para vocês, moçada. Eu não coloquei a trilha do oitavo ano ainda, tá? Eu vou colocar hoje à noite essa trilha, tá bom? E a partir dessa trilha é o estudo semanal, tá bom? Certo? Então é hoje que vai essa trilha e aí, a partir da trilha vocês começam a fazer até na quinta-feira da semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Então, até peço desculpas aí, mas eu precisava ter precisava conversar com vocês antes de eu elaborar essa trilha para a gente ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Até eu me organizar, né, ver como é que é o sistema de vocês, porque é bem desafiador esse momento, até contando para vocês esse cenário, né, gente? Para a gente poder meio adaptar a vocês, vai ser um pouquinho... lógico, não vai, eu espero que não demore tanto, mas vou tentar me adaptando a vocês também, tá bom? Então, vejam, antes de eu espelhar ali para vocês a tela, eu só vou fazer o seguinte com vocês. Como é que funciona a minha organização nesse sistema que a gente está à distância? Bom, eu imagino, pessoal, assim, ó,
E se a gente estivesse no presencial estudando? Aí na minha cabeça funciona mais ou menos assim. A gente tem que pensar, putz, vamos analisar como se funcionasse o presencial. Então, como é que funcionaria? Certo? Nós teríamos 3 aulas, tá bom? 3 aulas. Então, a nossa primeira aula da semana, eu falo assim, gente, tem tarefa para a semana que vem, tá? Então, você, querido aluno, né, do Integração, você vai pegar, por exemplo, e vai lembrar que a nossa primeira aula sempre é essa aula online às 16h30 da tarde. Sempre. Pessoal, chegou em casa, tá? Olhou o horário, primeira aula da semana. Eu vou ter que assistir essa aula online, eu tenho que levar a sério essa aula online. Tá bom? Não é chegar lá, por exemplo, não, eu vou assistir se eu quero. Não. Gente, é obrigatório. É necessário. Aqui é o nosso contato, aqui é onde nós vamos ter, né, essa relação de professor e aluno à distância, e ela é muito importante, tá bom? Então, essa é a primeira aula da semana. A segunda e a terceira aula, eu vou passar a partir de quinta-feira, tá? Quinta-feira você entra lá, o professor passou isso, eu preciso cumprir com a minha segunda e terceira aula de história da semana. Quando é que você vai cumprir isso, pessoal? Eu tenho que cumprir na quinta-feira. Não, se eu quero cumprir na sexta-feira de manhã, que é o horário que eu estou lá, eu não estou fazendo nada na sexta-feira de manhã, eu quero cumprir com essa aula de história. Aí eu vou assistir a aula gravada, aí eu vou verificar o que o professor postou para mim, eu vou verificar o exercício e a tarefa que deve ser realizada, tá bom? Então, gente, só fechar aqui o WhatsApp, porque eles não ficam ligados. Então, essa seria a segunda e terceira aula da semana. Vejam, eu preciso, primeiro, o que é necessário para você, então? Tá? Organização. Organização, disciplina, né? E estudo diário. Então, como se fosse no presencial. Primeira aula comigo aqui, online, olhando na cara de vocês, você olhando na minha cara. A segunda aula, vocês vão fazer no horário que vocês acharem pertinente, assim como a terceira aula. Tá bom? Certo? Isso até quando? Pessoal, lá no planejador da Iônica, vocês deverão cumprir isso até a terça-feira, tá? Porque na quarta-feira já começa uma nova semana. E assim sucessivamente até o final do ano com vocês aqui do 8º ano, certo? Que são, gente, o conteúdo de vocês é muito legal, cara. Eu tô vendo aqui, ó, por exemplo, vocês já viram Revolução Francesa, vocês já viram Conjuração Baiana, vocês já viram Conjuração Mineira. É um conteúdo, cara, que, assim, é um dos melhores da história, né, gente? É um conteúdo extremamente importante que vocês aí podem perguntar, participar, né? A gente pode conversar sobre eles, que é muito legal. Então, olha, gente, como eu falei, a primeira aula eu não postei a trilha ainda, mas saibam que essa trilha sempre será postada antes da aula 1, aula 2 e aula 3. A gente vai postar nesse formato assim para vocês. Ó, a Maria Clara Paz colocou uma coisa legal ali, ó. A professora deixou umas atividades na apostila no caderno, então a gente vai tentar corrigir na aula de hoje, tá? Mas eu só gostaria que vocês entendessem como é que funciona a minha organização para não ter problemas posteriores a isso, tá bom? Pessoal, eu vou espelhar um negócio aqui para vocês, vou passar aqui. Vocês preferem aula no quadro ou aula no slide, pessoal? Eles preferem não ter aula. Slide, Carol. Carol, não faça isso comigo. Quadro? Samantha, você é das minhas, isso aí, ó. Quadro. Tá, beleza. Giovana, não faça isso comigo. Nós vemos também no quadro. Carol Hauser, nós vemos também no quadro. Opa, tá maravilha, Hauser. Isso aí, bacana. Gostei de ver. Gente, eu vou ser bem sincero, gente. Aula no slide, eu eu prefiro a aula do quadro, né? Então, provavelmente nossas aulas, essa aula de quinta-feira, ela vai ser, ou melhor, hoje é quarta, né? Essa aula de quarta-feira agora,
Geralmente eu vou tentar dar ela num quadro, tá bom? Com vocês aí, certo? Aula online aí para vocês nesse sentido aqui, tá bom? Então tá. Então, pessoal, só vejam aí, ó, como é que funciona a organização semanal de história. Então, isso aqui é padrão para todas as minhas aulas dessa semana até a outra semana. Só lembrando, pessoal, a semana começa na aula 1, então é toda quarta-feira. Então, você vai assistir a aula pelo online, pelo GoBrand, como você está fazendo aqui agora. Olha só, o que eu programei para a aula de hoje? Corrigir os exercícios da semana anterior. Então, a gente vai pegar os exercícios da semana anterior e corrigi-los. E eu gostaria de saber onde é que vocês pararam daí, né? Para eu saber o que corrigir, o que deixar de corrigir. Explicar o que deverá ser feito na semana. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer essa semana, né? Amanhã, na aula 2, o que vai ser feito? Na aula 3 também. Como eu disse, ainda, como eu estava esperando esse primeiro contato, né, então, na semana que vem eu vou passar para vocês, já na primeira aula, quais são as trilhas, como deve seguir a trilha aí para vocês, né? As páginas, atividades, o caderno, né? Isso seria o que vocês deverão ler, né? Fazer exercício e tudo mais. Na aula 2, a aula é gravada com explicação dos conteúdos. Então, por exemplo, onde que eu vou gravar essa aula? Geralmente eu gravo no colégio, pessoal, tá? Então, gravada essa aula no colégio, tá? Vocês vão assistir essa aula como se funcionasse na aula 2, vão fazer algum exercício e aquilo que eu colocar no quadro, obrigatoriamente tem que estar no caderno de vocês, tá bom? Eventualmente vai ter slide, mas não, veja, não é uma prática só slide, nem só quadro, nem só eu falando, tá? Mas a gente tenta variar com vocês aí. E por último, atividades, leitura, destaque no livro, enfim, essa relação aí com vocês. Beleza? Tranquilo? Fechou? Concordam? Pode ser assim? Beleza. Então, nossa segunda aula da semana sempre é quinta-feira. Beleza? Então, vamos lá. Gente, me ajudem agora, tá? Deixa eu fechar aqui essa tela. Agora já fechou, eu acho que já fechou. Me ajudem agora. Onde que a professora Grazi parou? Pode ligar o microfone, pessoal. Ah, vocês já viram até a chegada. Vocês não viram a Revolução Pernambucana, é isso? Vocês já viram a corte portuguesa no Rio de Janeiro? Não? Mas vocês viram os tratados de comércio e aliança ali, né? O tratado de navegação. Beleza, o acordo com a Inglaterra. Né? O tratado de navegação e comércio, 1810, o tratado firmado, diminuir gradualmente o tráfico de escravos, o fim do comércio de escravizados. Beleza, tranquilo. Maria Clara Paz, ela deixou os exercícios. Quais exercícios ela deixou, Maria Clara? Vocês já fizeram sobre os exercícios da página 340? Deixa eu ver se eu acho o exercício que ela deixou aqui para vocês. Tá. (337) do 9 a 11. Tá bom. Vamos corrigi-los então, né, pessoal? Acho que seria bem interessante a gente verificar isso, né?
e até mesmo fazer uma revisão, né, de todos esses itens para a gente poder, né, de fato, compreender o que significou esse momento no Brasil. Obrigado, Ana Clara. Maria Clara, desculpa, e a Carol também. Até a página 345. Tá feito, né? Tá feito, mas não tá corrigido, é isso? Tá, ela pediu para vocês fazerem, mas não corrigiu. Tá bom, tá certo, mas então vamos lá, então. Pessoal, então vejam, essa relação, né, até mesmo pegando exercício ali e tentando trazer o que foi explicado dentro dessa relação com a apostila até aqui. Eu vejo que na página 337 tem a figura de um grande personagem do Brasil, né, que representa, inclusive, o anseio republicano que depois, anos mais tarde, quando o Brasil proclama sua república, acaba acontecendo, né? Ele retornando enquanto grande personagem, que é o Tiradentes, né, pessoal? Que vai ser o grande, como eu falei, o grande personagem da chamada conjuração ou inconfidência mineira. Só ver se vai trabalhar aqui para vocês, com vocês, como conjuração ou inconfidência, como conjuração mineira. Tem alguns livros que ainda trazem como inconfidência, né? Os conjurados. O que significa a palavra conjurados, né, pessoal? Aqueles que não aceitam as leis estabelecidas por Portugal aqui na colônia, né? Nós tínhamos esse status enquanto colônia aqui. Mas a gente tem que olhar, gente, um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais da estrutura do Brasil nesse momento, né? Que ele vai também trazer a vinda da família real portuguesa para cá, né? Dentro desse cenário. Mas é sim a crise do sistema colonial. Não só português, mas ele também tem crise do sistema colonial espanhol, né, que vai ter influência, inclusive, da independência dos Estados Unidos. Então, vejam, nós temos que analisar esse cenário, pessoal, num contexto bem importante, que é o quê? Né? Eu sempre gosto de trabalhar dois sentidos. Primeiro, vai ser justamente a crise econômica que o Brasil passava, né? Lembrar-se que o ouro é uma atividade extrativista e que no final do século XVIII, pessoal, já havia uma certa carência, né? Uma certa escassez de ouro em algumas regiões de Minas Gerais ali, né? Onde se explorava justamente esse ouro, né? Minas Gerais, parte de Goiás ali, né? E Mato Grosso. Então já havia uma série de problemas ligados a essa economia. Por ela ser extrativista, por ela, né, as riquezas terem como caminho sempre, né, a metrópole, porque havia essa relação com o Pacto Colonial, então isso acabou, né, veja, trazendo um problema sério para a economia portuguesa, que começou a estabelecer o quê, gente? Novos impostos. Né? E o principal novo imposto que surgiu aqui com a Conjuração Mineira, que vai depois surgir a Conjuração Mineira, vai ser a chamada derrama, né? Vocês lembram disso, né, pessoal? Eu estou falando aqui, posso estar até mesmo, né, falando para pessoas que já sabem disso, né? Pessoas que são muito inteligentes. Porém, pessoal, além dessa situação econômica, também vai ter uma outra relação cultural, né? Se a gente for analisar muito bem, o Bruno colocou outro imposto que já era cobrado anteriormente, né, o quinto, mas a derrama seria justamente a motivação principal. Mas uma outra relação é cultural. E quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de práticas, nós estamos falando de formas de pensar o mundo. As transformações da cultura política, da cultura econômica, que vem a ser o quê, pessoal? O pensamento iluminista. Então, com o iluminismo, né, começam a se difundir pelo mundo. Lembrar vocês que o primeiro país a se organizar através do iluminismo, de fato, é os Estados Unidos. Tá, gente? Não dá para a gente negar isso. Ah, professor, mas a Inglaterra, ela foi lá a Revolução Inglesa antes. Eu concordo que o iluminismo já estava ali. O John Locke, que é um dos pensadores, ele já estava lá envolvido. Ele era um parlamentar lá dos chamados Whigs, dos cabeças redondas, né, do parlamento britânico. Mas eu não posso esquecer, gente, que os Estados Unidos é o primeiro país do mundo a adotar completamente um sistema baseado na influência do pensamento iluminista. E isso vai impactar na América, fazendo com que as elites latino-americanas
também baseado, influenciado pelo pensamento de liberdade, de igualdade, né? Também o queiram, gente, romper com o sistema colonial. Vejam, a luta das elites, pessoal, não é contra, tá? Não é simplesmente contra as monarquias europeias, mas é contra o sistema colonial de opressão, de leis, da economia, tá? E eles buscam esse rompimento. E a Conjuração Mineira no Brasil vai ser o primeiro momento da nossa história onde nós estaríamos, né, dispostos a romper com Portugal. Esse movimento é caracterizado por participantes da elite, na elite de Minas Gerais. Você vai ter o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, o próprio Tiradentes não era um pé rapado, não era um dentista, como a galera geralmente comenta, né? E outra coisa, vocês não estão saindo de casa, mas vocês sabem onde é que tem uma estátua de Tiradentes em Ponta Grossa? Sim, aonde, Carol? Ah, pelo amor de Deus. Viu? Vocês já passaram na frente da igreja do Rosário e fizeram o sinal da cruz lá pro Jesus, lá na frente? Sabe o colégio Regente Feijó? Sabe do lado tem a igreja do Rosário. Viu? Aquilo não é Jesus, gente. Aquilo lá é Tiradentes, tá? Sério. Aquilo lá não é Jesus, aquilo lá é Tiradentes. Tem uma estátua. E aí tem as pessoas que de vez em quando passam e fazem o sinal da cruz e não o Tiradentes. Tem assim, vão lá e fazem o sinal da cruz, não o Tiradentes. É, é pesado, mas enfim, não pode, né, gente? Aí Tiradentes, Jesus está atrás, lá na igreja do Rosário, tá bom? Verdade, verdade. Fato. Vamos voltar a falar da Conjuração Mineira, então, né? Então, o Tiradentes, o grande não é um pé rapado, dono de fazenda e tudo mais, também devia muito, né, para o Estado português. E eles começam a se reunir quando o Estado de Portugal diz o seguinte: olha, os nossos colonos não estão pagando, né, a captação também, né, que era outro imposto, que não estão pagando o imposto, vejam bem, eles tinham que arrecadar 100 mil arrobas anuais de ouro por ano. 1.000 arrobas anuais, lógico, tem que ser por ano, né, professor? Então, essas 1.000 arrobas deveriam ser captadas anualmente. Só que os caras não conseguiam essa quantidade de ouro. Era muito pesado para eles. Então, o que vai acontecendo? Vocês já são um pouquinho maiores, vocês entendem no comprar no cartão de crédito. Então, quando você paga só o mínimo, né, da tarifa do cartão de crédito, lá da conta do cartão de crédito, aquilo que você não pagou vai para o outro mês e vai gerando juros. Então, o governo português olhava para os colonos e os colonos não conseguiam, sempre ficavam devendo para Portugal e aquelas dívidas foram acumulando, acumulando, acumulando. Até que chega um ponto que os portugueses dizem o seguinte: olha, vamos ter que criar um outro imposto e tomar todos os bens daqueles que não estão pagando esse imposto. E isso fez com que a nossa elite, veja, ilustrada, quando a gente fala elite ilustrada, a gente está falando de pessoas que foram educadas em Portugal, né, que conheciam pensadores iluministas, que sabiam o que estava acontecendo nos Estados Unidos, que vão escrever cartas para Thomas Jefferson para ele ajudarem eles, né, a se tornar independente dessa região. E aí, obviamente, que isso acaba motivando, os impostos motivando essa elite. Porém, um cara, né, o que nós chamamos aqui, né, de X9, o Joaquim Silvério dos Reis acaba entregando o movimento e os 12, né, conjurados são presos e apenas um executado, que é o Tiradentes, na devassa feita pela Maria I, né, que seu corpo seja, que ele seja enforcado, que o seu corpo seja esquartejado, que sua casa seja salgada e até a sua quarta geração amaldiçoada. Então, isso era a punição que foi feita aí por Maria I, conhecida como Maria Louca, em relação a Tiradentes, né? Ao nosso querido e amado Joaquim José da Silva Xavier, beleza? Que representa os ideais elitistas do Brasil, né, pessoal? Porque a gente também tem a outra conjuração, que é a baiana, que é um pouquinho diferente dessa, né? Um pouquinho não, bem diferente dessa, que depois a gente vai começar falando sobre isso. Vamos corrigir o 9, pessoal, porque eu falei, e é importante corrigir. Alguém gostaria de ler o número 9 ali, o enunciado e as questões? Eu vou escolher.
eu ver aqui, ó. Então leia, Carol, vai lá. Tá ouvindo? Alô? Alô? Não estou conseguindo te ouvir. Tem que falar um pouquinho mais alto. Tá me ouvindo agora? Eu tô. Bem baixo, mas tô. Vixe, peraí. Deixa eu colocar mais perto. Agora tá devagar? Mais ou menos. Tá com problema o microfone. Não. Ué? Vai lá. Pode ler agora. Vai lá. Sobre a conjuração mineira, assinale abaixo somente as alternativas que se relacionam às motivações dos conjurados. As dívidas existentes entre membros da elite mineira e a coroa portuguesa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. O imposto cobrado sobre a extração de ouro na região das Minas, chamado de quinto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Também. Além da derrama, né? Pode A ir. extinção das companhias de comércio efetuada pela rainha Dona Maria I. Não é, né? A motivação não era essa. Eu coloquei falso. Tá certo. A manutenção do trabalho escravo nas regiões da mina. Eu Uma coloquei pergunta falso, que eu né? faço. Falso também? Sim. Beleza. Uma pergunta que eu faço para vocês. Qual era o posicionamento dos conjurados de Minas Gerais em relação à escravidão? Que isso é uma coisa que sempre cobram. Eles eram favoráveis à escravidão ou eles eram contrários à escravidão? Contra? Aí é que vem uma relação importante da conjuração de Minas Gerais, gente. A Mitz falou uma coisa interessante, a maioria era favorável. Eles, na verdade, eles não tinham nenhum tipo de opinião relacionada à escravidão. Então, por exemplo, eles prometiam apenas aqueles, né, escravos que lutassem ao lado deles, que eles iriam alforriar esses escravos, mas eles não prometeram em nenhum momento que eles iriam acabar com a escravidão. Interessante isso, né? Como é que pode um pensamento ser liberal, né, defender a igualdade, né, e, né, como a Mitz disse ali há poucos, queriam a abolição da escravidão, né? Então é interessante pensar isso, né? Que é um movimento que parece ser tão representativo no Brasil, mas na verdade era um movimento que é marcada pela elite escravista, tá, pessoal? E lembrar você, pessoal, que escravo nesse momento é dinheiro, tá? Para eles, escravo era dinheiro de fato. O escravo é um bem, e era preciso, portanto, manter essa relação com a escravidão no Brasil. No entanto, que você percebe que quando que nós acabamos com a nossa escravidão no Brasil mesmo? Quando que acabou a escravidão no Brasil, pessoal? Mil oitocentos e 88. Nós estamos em qual ano? 2020. Vamos responder, beleza? Gente, você sabe quantas gerações tem de pessoas que não viveram com a escravidão de lá para cá, será? Que nasceram num ambiente sem escravidão no Brasil? Já pensaram nisso? Bastante gerações. Em média, uma geração substituída por outra em 30 anos. Então façam as contas. 30 mais 30 mais 30 mais 30, dá quanto? De 4 a 5 gerações, né? De 4 a 5 gerações. Então pensem que os bisavós, os tataravós de vocês, gente, conviveram talvez com ex-escravos ainda. Então, quando você fala de escravidão, parece uma coisa tão longa da nossa história, né? Mas é tão próximo, né? É tão presente na nossa história que a gente
às vezes não dá muita importância, mas tem que pensar. Por isso essa luta hoje em dia, né, que você vê aí na relação, né, com, 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 com a relação dos negros, né, que você pega aí nessa pandemia que surgiu lá nos Estados Unidos, ela é tão presente para nós, né? E a gente acha que não a escravidão é uma coisa tão fora da nossa alçada, mas ela está presente. Não o trabalho escravo, gente, mas o que a escravidão representou e o que o negro representa para a sociedade brasileira. Isso é importante a gente perceber, tá bom? Bom, Carol, continua lá, Carol, vai lá. O anúncio de que em breve ocorreria uma nova derrama. Esse é verdadeiro, não? Oi? Verdadeiro. O anúncio que em breve ocorreria uma nova derrama. Verdadeiro também. Beleza, tranquilo. Quem gostaria de ler a 10 ali e responder a 10 junto com a gente aí? Vai lá. Então a sequência ficou verdadeiro, deixa eu anotar aqui para vocês. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Mas obrigado, Carol, obrigado. Alguém gostaria de ler, moçada, ali embaixo, a 10? Ó, minhas aulas funcionam assim, galera. Vocês é que mandam na aula, então vocês é que tem que participar também. O Bruno falou que o microfone dele não funciona. O Vinícius. Puxa vida, gente. Pô, conserte o microfone para a próxima aula, moçada. Coloque lá, coloque no celular aí, tá? Eu vou, se for... Não, é só ler. Daí a resposta a gente faz aqui junto. Vai lá. Só leia, por favor. Meu Deus, gente. Que bebe. Trágico. De que modo? 10. Vamos lá, fazer o 10. Gente, eu vou colocar a página aqui para vocês, tá? Página 337, tá? Número 10. Então eu vou fingir que eu vou ler. Então, vamos lá. De que modo você relaciona a brutalidade na execução e esquartejamento do Tiradentes com as ideias defendidas pelo grupo de conjurados? Deixa eu ver se passa aqui. E aí, pessoal? Essa professora não pediu para fazer. Só 9 e 11. Tá bom, então vamos partir para 11. Então eu vou responder oralmente para vocês essa, tá? E aí a gente faz a 11 só, tá? Então, olha só. Pessoal, a brutalidade, né, da execução, pessoal, embora que a resposta do livro ela esteja falando de um cenário, né, falando assim, ó, que relacionar o radicalismo das ideias defendidas pelo grupo do ponto de vista da coroa com a independência de Minas Gerais e a proclamação de uma república. Mas, na verdade, pessoal, até mesmo para você pensar a punição. Existe uma situação no mundo o ponto de mudança no mundo é pós-Revolução Francesa, né? Para a idade contemporânea. Antes da Revolução Francesa, existia um modelo de punição cujo nome era, né? Vejam, cujo nome não, mas existia um modelo de punição, por exemplo, que executava a pessoa que era contra o Estado, matava, esquartejava, né? Enfim. Muito semelhante a um padrão ainda feudal de punição, né? Se lembra queimando as pessoas que eram chamadas de bruxas, né? E assim você consegue entender. E isso que a Mitz colocou tem muito a ver também, tá? Por exemplo,
Sim, o Tiradentes foi esquartejado depois do morto, e Mitz colocou ali assim, ó, os conjurados defendiam ideias contrárias ao governo, e com medo de uma nova reação, a rainha deu a terrível punição como exemplo. Fantástica a colocação, tá? E é justamente isso, o medo de uma nova reação faz com que o Estado reaja de uma maneira a se punir exemplarmente, né, para que outros não cometam a mesma coisa. Mas também pensem que antes da Revolução Francesa, o que existia era uma noção de, por exemplo, que quem mandava na vida das pessoas era o rei, né? Era o rei de Portugal. Agora, né, vejam o quanto mudou isso. Hoje em dia, a noção de direito à vida, né, de liberdade de escolha, isso já não acontece mais, né? Então, por isso também é necessário entender, né, esses momentos distintos de punições. Mas acho que a resposta correta seria justamente essa, né, pessoal? A oposição feita ao rei deveria ser punida exemplarmente, né? Como ali a Mitz colocou enquanto como exemplo. Quem que ia ler a 11 para mim lá? Que sentido você atribui ao fato? Samanta, vai lá, Samanta, leia para mim lá. Leio. Que sentido você atribuiu ao fato de a figura de Tiradentes ter sido representada de forma semelhante à de Jesus Cristo, no contexto da proclamação da República? Então, vamos lá. Vamos corrigir a 11, né? Antes de eu vou responder a Mitz ali, tá, gente? No Brasil, apesar das punições que não haviam punições tão horríveis como na Europa, em algumas épocas, né? Depende do contexto, Mitz, que você está me perguntando. Se você pegar, por exemplo, no Brasil, que vem depois do Brasil Império, vai ter punição também. Né? Vai ter uma punição, terão punições horríveis, como do Frei Caneca, que foi fuzilado. Tem punições, por exemplo, na Revolução Pernambucana também, que muitos acabaram sendo executados. Mas se você compara, né? Sim, eu já vou explicar isso aí, Carol, que você está colocando. Acho que você também pegou bem no cerne da questão. Mas quando você mostra justamente que no Brasil, né, não existiam crimes tão horríveis, né, nessa época, além o que motiva talvez seja a distância entre Portugal e Brasil, é um dos motivos para essas punições não serem tão severas assim, né? E, portanto, né, se afastava um pouco dessa ideia da punição em relação ao Brasil, e muitas vezes os portugueses, né, eles deixavam meio que, vamos dizer assim, né, eles permitiam com que houvessem algumas transgressões, assim, digamos, faziam vista grossa, para te explicar melhor, assim, né, frente a isso. Mas, sim, não havia punições tão horríveis, né, em algumas épocas, mas era mais ligado ao período colonial aí, portanto. Bom, e a Carol respondeu a questão ali de uma maneira bem interessante, né? Sim, né, a visão de que Tiradentes se torna um mártir, né, se torna uma figura central contra o domínio europeu na América. Né? Então, olha só, vamos colocar a resposta, né, gente? Olha só, Tiradentes, certo? Foi representado, tá, como Jesus, certo? Associando sua imagem, certo? Ao martírio, gente, ao mártir, e sofreu com as punições impostas pelo Estado português. Né? E aí vem desde o enforcamento, açoitamento, tudo mais. Né? Ou seja, pessoal, vejam como é interessante a gente analisar isso.
A Carol falou de uma situação dele ter se sacrificado. Carol, não que o Tiradentes tenha se sacrificado, mas que construíram uma imagem em torno dele de sacrifício em nome do Brasil, de uma ideia de Brasil, tá? Era necessário criar isso contra o Estado português, contra a dominação da monarquia. Em que época era essa? A época da República. Uma época que o Brasil estava buscando uma ideia daquilo que seria o Brasil, portanto. O tomaram como Marte relacionaram o seu sacrifício por liberdade pelo sacrifício de Jesus por amor. Com de Jesus. Tá certinho também, Mitz. Tá certinho que vocês estão colocando aí para mim. Tá bom? Nessa número 11. Tá? Associando sua imagem ao Marte. Tá bom? Legal, gente. Bacana essa aula de hoje. Eu gostei bastante. Mas não acabou ainda. Vamos lá. Vamos falar de outra. A página 340. Vocês fizeram ou não? Sim? Então vamos lá. A 12, gente. A 12 fala de uma outra conjuração, né? Chamada conjuração baiana. Diferentemente da conjuração mineira, a conjuração baiana tem pontos importantes a serem revelados para a gente. Primeiro, as motivações são distintas. Tá? Se a motivação da conjuração mineira eram os impostos, né, que são cobrados, como a derrama, né, cobrança de impostos atrasados, entre outros impostos, que vai ser a grande motivação da elite mineira, aqui o problema é o quê, pessoal? O problema é o racismo, o desemprego e as péssimas condições de vida em relação aos pobres que viviam na Bahia. Lembra você, pessoal, que as chamadas ordenanças pombalinas, né? O Marquês de Pombal, ele mudou a capital do Brasil, né? De Salvador para o Rio de Janeiro em 1750. Então, essa mudança, o que vai acontecer, galera? Vai fazer com que Salvador perca parte, né? Veja, do dinheiro, né? Porque o dinheiro rumava até a capital da colônia. Então, Salvador passava uma crise econômica muito forte, além do que o açúcar não era o mesmo produto do que os séculos anteriores. Então, isso motivava o quê, pessoal? Ou melhor, isso ocasionava o quê? Um desemprego, né, a insatisfação da população, e com a entrada do pensamento iluminista, que via a relação de liberdade, né, contra a opressão do Estado português, que quiseram, obviamente, se libertar de Portugal baseado nessas ideias. Diferente da conjuração mineira, portanto, os líderes dessa revolução, não existe uma liderança única, mas existe a participação de grupos, de diferentes grupos sociais, que alguns, inclusive, chamam essa revolta, né, tipo de revolta dos alfaiates, né, que tinha alfaiates ali, ou revolta dos búzios, que também acaba entrando nesse nome aí, né, por culpa de muitos serem participantes, inclusive, de religiões de matriz afro. Então, essa conjuração baiana, ela teve justamente essa motivação, essa justificativa, né? Contrário ao desemprego. Tomam as ruas de Salvador, né? Convocando o povo baiano à luta, e o Estado português, que fica alarmado com isso, acaba prendendo 40 pessoas. Após a prisão dessas 40 pessoas, 4, né? Ex-soldados, negros, pobres, acabam sendo executados em praça pública. Agora, os 4 nomes, eu confesso a vocês, gente, que eu não lembro o nome dos 4, tá? Assim, de cabeça, tem que ler o nome dos 4, né? Mas são nomes bem importantes, olha só. Soldado Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, os 2 alfaiates, né? João de Deus do Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira. Todos eles foram executados na forca. Então, a violência para ser exemplar também na conjuração baiana. Então, ele pergunta na número 12, né? Depois de ler o texto, por que a punição dos revoltosos da conjuração baiana é interpretada pela historiadora Patrícia Valim como responsável por criminalizar e desqualificar movimentos de caráter popular e com reivindicações igualitárias? Por quê, pessoal? Por que vocês acham isso?
Estou vendo que tem alguém digitando, então eu vou esperar essa pessoa responder para daí a gente poder dar continuidade. Mas assim, pessoal, a partir do texto, ela está falando ali, por exemplo, né? Olha só. A Conjuração Baiana inaugurou a tradição de criminalizar e desqualificar os movimentos sociais com participação popular e demandas políticas mais igualitárias, né? Vou escrever aqui uma resposta possível, tá? Muito bem. Porque ela serviu como exemplo para que, em qualquer revolta que pudesse ser futuramente realizada, o governo pudesse mostrá-la como crime e traição, que foi feito na Conjuração Baiana. Também, pessoal. Então, vejam, tá certinho, Mitzi, né? Que você colocou aí para a gente. Mas vejam o quão é importante a gente pensar uma outra situação aqui, ó. A punição que foi feita, lembrem que eu falei para vocês, a Conjuração Baiana, ela tem diferentes grupos que participaram. Ela tem desde dono de escravo, pessoal, até a relação com até escravo, de fato, que participaram desse movimento. Tem o pensamento iluminista, tem a participação das lojas maçônicas, né? O Cavaleiro da Luz aí é uma loja maçônica que educava as pessoas acerca do pensamento iluminista. Mas, gente, eu lembro vocês que apenas pobres e descendentes africanos foram punidos, né? Com essa conjuração, dentro dessa conjuração. E que, infelizmente, em alguma prática política no Brasil, né? Que os grupos sociais que são marginalizados, tanto na política quanto na economia, sofrem mais com a perseguição do Estado. Então, veja, o que acontece, né, pessoal? Quando eu, particularmente, para a gente pegar e pensar aqui uma situação, hoje, favelado é um xingamento no Brasil, né? Sendo que favelado, pessoal, nada mais é do que uma condição social ligada a uma moradia precária, né? Está na nossa Constituição lá, nós temos direito à moradia, mas infelizmente, né, as pessoas têm que morar em locais precários. E as pessoas que vivem nessas comunidades, infelizmente, são tratadas como marginais, né, e que, obviamente, não têm o direito de escolha, de liberdade de expressão. Então, percebam como é interessante essa história no Brasil, né? Aqui, grupos que que não têm direitos, nem direitos sociais, nem direitos políticos, nem direitos econômicos, na nossa história são tratados como bandidos, arruaceiros, e, obviamente, os seus direitos acabam não sendo garantidos por lei. Então, essa seria uma resposta possível da 12, né? E a 13, qual que é a questão certa para fechar a aula aí com vocês, pessoal? Letra C. Por que não é a letra D? Olha só. Eles não se envolveram com a maçonaria, tá, Carol? A maçonaria ela estava como grande mentora desse pensamento iluminista, liberal iluminista aqui na América. Mas ela não tem ligação, né? Não é que os pobres entraram em contato só com a maçonaria aí, portanto. Pessoal, tem a 14, né? Eu acho que vocês não fizeram.
A 15 vocês fizeram da página 341? Sim? Tá. Gente, tem muito exercício aqui, galera. Eu vou tentar fazer o seguinte, gente. Eu vou passar para vocês uma correção, nem que seja escrita desses exercícios, tá? Nessa aula 1, para fechar aí com vocês isso aí. E aí amanhã, pessoal, eu vou entender que vocês viram até, deixa eu ver aqui, que vocês viram até a página 344. Então, na aula 2, vocês vão estudar aí a partir da página 344 e vão seguindo ali nas páginas seguintes. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa semana a gente provavelmente fecha esse capítulo aí com vocês. Pessoal, muito obrigado, tá? 14. Cadê você? 14? O que tem a ver 14, Mitzi? Ah, número 14. República, isso mesmo. Igualdade entre os cidadãos, né? Consequência da abolição da escravidão. Então eu vou só colocar aqui, eu preciso corrigir a partir desse exercício aqui com vocês. 14, 15 e assim vai. Beleza? Então a correção do restante do exercício será escrita. Beleza, pessoal? E aí a gente vai conversando, tá? Nas próximas semanas aí. Tá ok? Pessoal, muito obrigado. Amanhã, aula 2 para vocês fazerem daí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigadão.